no telão, nosso tema de hoje, diga adeus à pobreza. Diga adeus à pobreza. Diga adeus. Tchau, pobreza! Tchau, necessidade não suprida. Tchau, escassez. Tchau, miséria. Tchau, vida desajustada. Tchau, 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 vergonha pelas finanças quebradas. Tchau, crise financeira. Tchau, dívida. Tchau, adeus. Amém? Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Pode dançar aí, porque não vai ficar uma necessidade que não seja suprida pelo Senhor. Se a sua necessidade é pagar dívida, será suprida. Se a sua necessidade é pagar contas vencidas, será suprida. Se a sua necessidade é pagar o colégio dos seus filhos, um colégio decente, será suprida. Se a sua necessidade é alimento na mesa, será suprida. Se a sua necessidade é roupa, será suprida. Se a sua necessidade é investir na casa própria, será suprida. Seja qual for a sua necessidade, será suprida pelo Deus que é rico, rico em glória. Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Pai amado, nós estamos aqui cheios de fervor, Pai, porque Tu tens nos falado, Senhor, sobre fervor, fervor de coração, Jesus. Tu tens nos falado em mostrar amor, Jesus, em Te amar de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo entendimento, Jesus. Ó Deus, isso requer fervor, Pai, fervor. Misturar fé é fervor, Jesus. Ter certeza e convicção é ferver por dentro, Jesus. Ó Deus, pegar essa palavra e dizer: é para mim, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Ó Deus, isso requer fervor, Pai. Entusiasmo, Jesus. Sair daqui, Senhor, certos de que se cumprirá cada uma das Tuas promessas, que nada vai falhar, nunca nada falhou, nada vai falhar também na nossa vida, Senhor. Ó Jesus, nós estamos dizendo adeus à pobreza, à escassez, à miséria, às necessidades não supridas, à vida de vergonha, ao nome sujo na praça. Nós estamos dizendo adeus, vida infeliz, vida abaixo, vida de rastros, vida como cauda. Nós estamos dizendo adeus à vida que nós colhemos por coisas que fizemos erradas. Nós estamos dizendo adeus ao passado. Passado de erros, passado de desencontros, passado, Senhor, de roubos, passado, Jesus, de tropeços, de crises. Adeus, adeus, adeus. Nós queremos dizer adeus ao Egito definitivamente, Senhor, porque já fomos trazidos por Ti para a terra prometida. É hora de lavarmos a nossa mente, o nosso coração, de tudo aquilo que nos lembra do Egito, Pai, e nos enchermos de Canaã, da terra que mana leite e mel, Jesus, da abundância daquilo, Senhor, que Tu preparaste de antemão. Assim nós recebemos em o nome de Jesus, e toda a amada igreja diga amém, amém, aleluia. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, que vieram nesta quinta-feira para dançar ao som do seu milagre, eu queria dizer para você que pobreza é maldição, pobreza é flagelo, pobreza é vergonha, pobreza é escravidão, pobreza é amarra, pobreza é doença, pobreza é diabólica. Pobreza é do diabo. Eu quero afirmar, baseado em tudo que a pobreza é, de maligno, de ruim, de péssimo, que pobreza é do diabo. Tudo isso que eu falei é diabólico. Maldição, flagelo, vergonha, escravidão, amarra, escassez. Tudo isso é diabólico. Como quebrar isso na vida de um filho de Deus? Nós falamos na quinta-feira da semana passada que a pobreza não foi gerada por Deus, jamais. Deus não é autor de nada que é ruim, pobreza é maligna. Nós vimos na semana passada que Adão
foi colocado no meio do jardim do Éden. E lá tinha tudo de bom. Até ouro, até um braço de um rio, um dos 4 braços, era uma terra que tinha ouro, que tinha pedras preciosas. Quando é que a pobreza entrou? Quando o pecado entrou. Quando Adão deu a mão ao diabo e aceitou a proposta dele, então toda a desgraça, toda a doença, toda a miséria, a pobreza se estabeleceu na vida do homem. O homem pegou todo o poder de Deus que ele tinha, autoridade, e trocou com o diabo. Deu para o diabo e o diabo deu todo o lixo dele para o homem. Só que na cruz do Calvário, o Senhor vai fazer um resgate. Na cruz do Calvário, o Senhor vai despojar o diabo. Então ele vai lá e pega tudo que ele tinha roubado do homem e devolve para o homem. Os irmãos estão entendendo? Então, nós temos que entender esse processo, porque ele é espiritual antes de ser manifesto. Então, nós podemos afirmar que, enquanto uma pessoa não está submetida ao senhorio de Cristo, enquanto uma pessoa não está ainda salva por Jesus, selada com o Espírito Santo, ela ainda não teve na sua vida a manifestação desse resgate da riqueza, da prosperidade, do poder, da autoridade do Senhor. Por isso, enquanto se está debaixo do império das trevas, enquanto se está morto em delitos e pecados, se está sujeito a todo tipo de escravidão, inclusive a escravidão financeira. Porém, o que nós precisamos ensinar ao povo de Deus é que uma vez em Cristo, novas criaturas somos. E se estamos em Cristo, toda a autoridade do Cristo, o poder do Cristo, toda a restauração e resgate que Cristo fez através da sua obra na cruz do Calvário, agora são nosso direito e fazem parte da nossa herança. Então não tem porquê, não tem lógica um filho de Deus já salvo e selado viver em pobreza. Não tem porquê. Por quê? Estou lhe explicando que espiritualmente, nós já temos toda a condição que nos foi outorgada. O que é uma outorga? É algo que nós recebemos sem merecimento. Por graça, Deus nos fez muitas outorgas. Então, é uma outorga. Nós temos direitos adquiridos pela morte de Jesus na cruz, por sua graça. E espiritualmente, nós temos tudo à nossa disposição. Pedro diz, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade já nos foram doadas, já foram doadas. Então, a questão é, por que que nós que já somos salvos, porque os filhos de Deus que já estão aqui no reino do amor de Jesus Cristo, que já tem a marca da promessa, da salvação, o selo do Espírito, ainda vivem como se estivessem no império das trevas, se arrastando como cauda. Isto não pode mais acontecer do lado de cá. Quem está entendendo? Então, se alguém está salvo e ainda está naquela condição, precisa urgentemente da palavra, do conhecimento, enfim, do esclarecimento, precisa da revelação, precisa de entender como é que este processo de desvincular as coisas do passado vão se manifestar, vão acontecer. Porque não é possível alguém que tenha sido liberto pelo sangue do Cordeiro viver ainda como se não estivesse liberto. E uma pessoa que está endividada, que está aprisionada nas suas finanças, que está com a corda no pescoço, que está com o nome na praça maculado, que está sendo ameaçado de perder um negócio, de perder uma empresa, de perder o seu patrimônio. Não é possível que essa pessoa esteja do lado de cá, em sã consciência. O que diz Oséias 4,6? O meu povo já é povo, já está do lado de cá salvo. Está sendo destruído porque lhe falta o... Então você vai entender porque que Deus lhe trouxe a Cristo vive.
Porque o nosso ministério é um ministério de conhecimento. À medida em que você recebe conhecimento, você tem que começar a deixar este conhecimento ser sua vida, ser sua prática de vida. Por quê? Para que você feche as portas à destruição. Não mais destruição em nenhuma área da sua vida. Não mais uma vida como era a vida quando se estava no império das trevas. Não pode. Eu estou aqui para lhe dizer, e muita gente se levanta, muitos teólogos dizendo, não, porque você tem que falar, se for a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E pobreza, miséria, escassez, casamento ruim, não é bom, perfeito e agradável. Então não me venha se for da vontade de Deus. A vontade de Deus está explícita na sua palavra. E à medida que você a conhece, você sabe o que é seu direito, o que é sua herança, o que Deus quer para a sua vida e o que Deus tem para a sua vida. Ninguém mais lhe engana com essa conversinha de se for da vontade de Deus. Bispo, mas diz se for da vontade. Ah, mas se for da vontade de Deus, que eu vá para tal lugar. Se eu for da vontade de Deus, que eu faça tal plano, que eu case, que eu mude, que eu compre, que eu abra, é outra história. Mas a vontade de Deus para cada um dos seus filhos, nós já sabemos. Em cada área da vida, nós já sabemos. Isso está muito claro na palavra do Senhor. Então, como é que nós quebramos essa sequência de necessidades, de falta, de pobreza? Olha, amados, eu estou aqui querendo dizer para os irmãos que nós todos não podemos mais conviver com isso. Porque é indigno nós andarmos com uma Bíblia e nós temos uma vida como rastro nessa terra. É indigno. Como é que eu creio nessa palavra, no autor dessa palavra, na obra da cruz daquele que é o autor da palavra? Como é que eu creio em todas essas promessas e a minha vida não reflete isso? Como? Não pode. Não pode. Então, nós não estamos aqui para dizer onde é que estão os culpados. Vamos caçar as bruxas. Nada de caça às bruxas, nem culpados. Nós estamos aqui para resolver situações que precisam se ajustar nas nossas vidas. Amém? Então, como quebrar essa sequência? Se alguém está aqui, eu estou mostrando aqui desse lado, para você entender visualmente que houve uma quebra espiritual do tempo que nós estávamos no império das trevas, para agora estarmos no reino. Espiritualmente nós estamos em outro reino. Lá havia um imperador do mal, Satanás. Aqui é um rei, o rei da glória é que domina, que controla as nossas vidas. Então, se nós estamos aqui debaixo do senhorio desse rei, se nós estamos aqui no reino do Filho, do amor de Deus, aqui tudo é perfeito. Ah, mas esse reino ainda está aqui na terra. Então, ele está sujeito, nós estamos sujeitos, nós, o reino não. Nós estamos sujeitos a coisas por causa da nossa carne. Porque a lei do pecado habita na nossa carne. E nós abrimos eventualmente brechas. Então, essas palavras vêm o quê? Para fechar brechas, para você entender quais são os seus direitos, entender o que Jesus fez na cruz por você, entender quais promessas você tem que usufruir delas já em vida, como você vai arrumar aquilo que está desarrumado, como é que você vai mudar coisas que vêm se arrastando lá do império das trevas, tem que mudar. Se você fazia negócios de um jeito lá no império das trevas, aqui no reino do amor de Jesus Cristo, não são mais da mesma forma. Se lá você tinha um palavreado, desse lado de cá, não é mais o mesmo palavreado. Se lá você pensava de um jeito, aqui não é mais, são os mesmos pensamentos. Se lá você tinha um comportamento, aqui o comportamento mudou. Os irmãos estão entendendo? Por que mudou, bispa? Porque lá nós éramos dominados pela carne. Porque lá o espírito estava morto. Porque lá nós fazíamos a vontade do diabo. Nós seguíamos o curso do mundo. Aqui não. Nosso espírito foi vivificado, Jesus Cristo mora nele, eu sou selada com o Espírito Santo. Aqui eu sou guardada por Deus e o maligno não me toca. Aqui desse lado de cá, eu não tenho mais que ser dominada pelo pecado, pela minha carne, pelos impulsos da minha mente, pela minha educação. Aqui quem me educa é o Espírito Santo. Aqui quem me guia é a palavra, que é luz para os meus passos e lâmpada para o meu caminhar. Aqui tem que mudar. Então, amados, nós não podemos mais conceber pessoas que já passaram para cá e não mudaram e nem nada na vida mudou.
A minha questão é mais profunda. Será que passou para lá mesmo? Fica a pergunta. Agora, se passou de fato, se teve encontro com Cristo de fato, tem que começar com mudanças. Mudança de pensamento, mudança de atitudes, mudança de caráter, mudança de palavreado, mudança de comportamento, mudança de personalidade, mudança de negócios, mudança na maneira de fazer as coisas, mudança nas crenças. Então, quando nós ouvimos a verdade, quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor, nós passamos a ter o direito, diga direito, de reinar em vida. Quem recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador aqui? Então diga, eu recebi o direito, por graça, de reinar em vida. Então é através de Jesus que nós tivemos restauradas a glória, o direito da abundância, enfim, tudo aquilo que tinha sido perdido por Adão foi restaurado por Jesus. Salmo 24, versículo 1 diz assim, vamos lá. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, Deus não fez tudo que está na terra para os filhos do diabo gozarem. Deus não fez tudo que está aqui, onde nós estamos, para os demônios desfrutarem. Deus criou todas as coisas para que os seus filhos desfrutassem. Então diga, tudo que Deus criou é para eu desfrutar. Então, chegou a hora, igreja, chegou a hora para você. Eu não sei para os outros, mas chegou a hora, sabe? Pelo conhecimento bíblico e revelação do pacto, da graça de Deus, da nova aliança, de nós tomarmos posse. O que é tomar posse? É meu. O que é tomar posse? Isto é meu. Isto Deus me deu. Isso Deus comprou para mim com o sangue dele. É meu direito por sua graça. Chegou a hora de nós tomarmos posse pela fé de toda a prosperidade que é nosso direito em Cristo Jesus. Agora, o que nós temos que fazer para tomar posse? Como é que eu tomo posse? Eu pego aí, como algumas igrejas ensinam, passo lá numa mansão e digo, é minha. Fico lá na porta dizendo, é minha. Mas vão soltar os cachorros, vão falar que é sua o quê? Você senta em cima do carro de alguém e diz, é meu, vai levar um tiro. Não é isso que é tomar posse. Isso é apropriação indevida. Então, como é que eu tomo posse, bispo? Eu quero tomar essa posse aí. Como é que eu tomo posse? Porque tem igreja que ensina isso. Você para diante do que você quer e fica, é meu. Em nome de Jesus é meu. E tem gente apanhando por conta disso. Eu também sairia com os cachorros todos. Quer seu o quê? Trabalhei 50 anos, eu falo que é seu. Então, como eu tomo posse? Né? Como é que eu tomo posse? Para tomar posse, eu tenho que crer no que está escrito, crer no que Jesus fez na cruz, crer que eu sou herdeira de Deus e praticar os princípios criados por Deus para todas as áreas da minha vida. E no caso da vida financeira, eu tenho que incluir a área financeira na bênção que eu tenho direito como herdeira de Deus. Quem está entendendo? Diga, crer e praticar os princípios. Crer e praticar os princípios. Quando eu creio e pratico, eu tomo posse. As coisas começam a vir para mim. Amém? Começam a acontecer as coisas que estão escritas na palavra de Deus. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos, alguns eu já falei bastante, vou só lembrar. Número 1, dízimos e ofertas produzem estabilidade e liberdade financeira. Então, dízimos e ofertas é o quê? Para crer e para praticar, é um princípio. Então, se é para crer e praticar, amado, quem não faz isso, está como se estivesse ainda no império das trevas. Por isso que, né, eu já falei em algumas vezes, alguns ficam bravos, chateadinhos, vão comentar, mas é verdade. Quem não é dizimista, fiel, frequente, com amor no coração, desculpem, ou ainda é ignorante, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, está envergonhando a obra de Deus, está sendo tropeço por um monte de gente, ou está aqui e pensa que está ali. Porque ainda não creu. Se não crê, não tem o dom da fé. Se não tem o dom da fé, ainda o Espírito não o pode convencer.
então não é salvo. Então quem não é dizimista ou não é salvo, ou é desobediente, ou é ignorante. 3 coisas. Deu para entender? Ou não é salvo, ou é desobediente, ou é ignorante. Está claro ou não está? Porque se já está do lado de cá, salvo é. Mas é o quê? Ou desobediente ou ignorante. Não sabe a verdade, então não pode praticar. Mas desta igreja, ignorante não é. Então é o quê? Vai, o que sobrou? Desobediente. Vamos lá. Mas não tem ninguém aqui, graças a Deus. Então vamos lá para a frase, pode pôr. Na lei, quem deixava de dar o dízimo roubava a Deus. Era forte a palavra. Roubais, né, os judeus. Na graça, quem deixa de dar o dízimo rouba a si mesmo. Então, deixa de ver o cumprimento do princípio, né, da consequência do princípio na sua vida financeira. Ponto. Número 2. Honrar a Deus com as primícias produz estabilidade e liberdade financeira. Então, o dízimo foi estabelecido, eu disse aqui, com um propósito. Quem se lembra? Qual foi o propósito do dízimo? Então, qual o propósito do dízimo? Restaurar. Restaurar o que Adão havia perdido. Era o começo de uma restauração e de uma restituição da prosperidade. Deus tinha que mostrar como é que a obediência traria. Por quê? Pela desobediência de um só homem, Adão, o pecado entrou e reinou a morte. Pela obediência de um só, Jesus Cristo, que inclusive na carne como judeu foi dizimista, pagou impostos. Pela obediência de um só, entrou a vida, reinou a vida. E aqueles a quem a justiça de Cristo é manifestada, reinarão em vida através de Jesus Cristo. Então, querido, para nós entendermos como é que a restauração volta, Deus deixou princípios. Porque eu poderia apenas crer em Cristo. E aí, não teria como eu viver nessa terra vitoriosamente, porque essa terra é cruel. Deus deixou princípios para que eu, aos praticá-los, tivesse a vitória. Porque se não fosse para ter princípios para serem praticados, nós simplesmente teríamos encontro com Cristo e seríamos arrebatados, mortos na hora. Eu creio em Jesus, eu te recebo, Senhor. Pá, morri fulminada e fui para a glória. Porque se não houvesse algo para cumprir aqui, eu tenho um propósito, você tem um propósito para cumprir nesta terra. E enquanto a gente está aqui cumprindo o propósito, tem princípios, tem regras. É para o nosso bem, senão nós já teríamos perecido, amados. E na vida financeira tem muita gente perecendo, patinando, enroscando. Por quê? Porque ou ainda não é salvo, ou porque como salvo não pratica os princípios bíblicos. Os irmãos estão entendendo? Muito bem. Então, o dízimo é a chave que restaura a abundância que foi perdida. Foi assim que Deus ordenou. O dízimo tira a maldição da pobreza, quebra as necessidades, as faltas. Pobreza é um espírito satânico, volto a dizer. Deus não quer nenhum dos seus filhos debaixo do espírito de Satanás de pobreza. Então, o dízimo quebra todo espírito satânico da perda, da infelicidade, do mal-estar financeiro, de crises e etc. Malaquias, eu já li, vou pular Malaquias. Eu queria lembrar de Colossenses 3:5, que eu já falei bastante, que Deus não aceita um culto com animal dilacerado. Quem não pratica o dízimo, presta um culto dilacerado, oferecendo um animal faltando um pedaço. Não gosto dessa parte. Couves. Está na Bíblia. Então, quem presta culto, faltando louvor, faltando adoração, faltando oração, faltando misturar fé à palavra, faltando plantio financeiro, presta o quê? Um culto deficiente. Um culto cheio de animal, coxo, manco, doente. Deus diz, era melhor não oferecer. Eu não aceito. Então, Paulo diz assim, de outra forma. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, todo avarento é idólatra. O Senhor diz que há uma natureza da carne que precisa fazer morrer. E entre todas essas características aí, né, essas carnalidades, a avareza está no mesmo nível. Está no mesmo nível da prostituição, da impureza, da paixão lasciva. Quer dizer que Deus, amado, não está interessado no nosso dinheiro não, viu? Está interessado em virtudes, no nosso caráter, tá?
Deus está interessado em que a gente pratique a sua palavra, para que Ele possa abençoar o nosso dinheiro. E a forma de Deus abençoar, multiplicar, fazer crescer as finanças, é quando nós entregamos e, na verdade, lhe devolvemos o dízimo, não é? A nossa participação na obra. Salmo 96, 8, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Tributai ao Senhor a glória devida. Então, assim, é devida a glória ao Senhor. Glória devida ao Senhor não é ficar falando glória, glória, aleluia. Senão todo culto a gente cantava glória, glória, aleluia e estava feito o culto. Não é isso. Tributar é tributo, pagamento, a glória devida. Nós devemos glorificar a Deus. É nosso dever glorificar a Deus. Ai, aquele filho salvo que não glorifica a Deus. Ai! Então, na hora do louvor, na hora do ofertório, se você não faz da sua vida glorificação a Deus, ai de você. Está em débito, está em dívida. É que é na graça? Então, na graça, o Senhor não vai fulminar você. Mas, às vezes, uma parte da vida está fulminada, por consequência da própria negligência e desobediência. Está louvando, está de braço cruzado. Está falando de dinheiro, eu não gosto que fala de dinheiro. Estou com a mão no meu bolso, segurando bem a minha carteira. Agora está dando aviso. Eu não gosto da parte social, da parte dos avisos. Então agora eu deito no ombro da namorada e vou ficar aqui fazendo cafuné na cabeça dela. Que culto é esse? Me explica. Mas que culto é esse? É culto ou é um boteco? A gente precisa pôr as coisas, amado, pingos nos is. Vírgulas nos fins das orações coordenadas. A gente precisa acertar coisas, senão vira um clubinho social. Alguém já foi em missa? Alguém já foi em missa aqui? Então eu queria avisar a todos que já foram em missa que aqui não é missa. A gente não entra e sai, nada acontece e você aplaca a sua consciência. Não, 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 não. Aqui a gente vem para glorificar a Deus com alegria. A gente sabe o que a gente vai fazer aqui. A gente faz aqui racionalmente, não emocionalmente para cumprir tabela. Amém? Tem que tributar a glória ao Senhor. Tem que trazer, devido ao seu nome. A gente não vem aqui por qualquer nome. A gente vem aqui por causa de Jesus. Trazer oferendas. Tem que entrar aqui com oferta. Amém? Tem que entrar na porta e falar, uau, oferta. O que eu trouxe hoje? Não trouxe nada, deixa o sapato. Se for novo. Estou brincando. Mas a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em alguma coisa. Então faz parte do nosso culto ao Senhor, vir à igreja tributar a glória e trazer oferendas a Deus. Êxodo 23, 15, vamos lá. Diz assim, guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, é o primeiro mês do ano dos judeus, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Olha, se hoje falar isso, ia falar que, ai, cadê o Jesus paz e amor? Não tem esse Jesus paz e amor fabricado. Não tem. Amado, Deus disse o quê? Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Mas era a lei. Ele disse, porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Deus não muda. Muda a lei, muda o sacerdócio, mas princípio não muda. A glorificação a Deus não muda. Não é para aparecer de mãos vazias, nem mão no bolso. É para aparecer disponível e disposto a Deus, com alguma coisa de entrega. A irmã Cida Macri me mandou um WhatsApp semana passada. Bispa, eu estava pela internet. Quando a irmã disse que nós somos o animal, caiu minhas fichas todas, eu não sei nem mais me comportar. Porque eu estou me oferecendo de que jeito? É verdade. Nesse pacto, o que Paulo diz? Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando eu me apresento, eu sou a oferta. Eu sou o cordeirinho lá que levavam. Mas Deus fala, você está num novo pacto. Então o teu corpo tem que ser apresentado como? Como é que é? Corpo vivo? Não pode ficar morto aí, não. Vivo. O que foi pregado? Está morto. Vivo, santo
e agradável a Deus. Você tem que ser muito agradável na casa de Deus e para Deus. Você tem que ser agradável aos irmãos, porque quando você é desagradável para os irmãos, você desagrada a Deus, porque Deus está no teu irmão, está no teu próximo. Nós não podemos nos desagradar nem ser desagradáveis, nós temos que ser agradáveis. Tem que entrar por aquela porta. Às vezes é saudado, passa reto, não vê. Cadê o agradável? Cadê o culto agradável? Santo, cadê o santo? Não gosto desse. Vou sentar do outro lado hoje. Não é culto de nada, está oferecendo dilacerado. Fica julgando tudo, fica criticando tudo, dilacerado, oferecendo dilacerado. Deus não aceita. Tem gente que tem perdido o seu tempo vindo aqui. É um culto com o corpo. O corpo é físico, alma, sentimento, pensamento. Tem que estar tudo sintonizado de forma santa. O que eu penso, o que eu sinto, como eu falo, como eu me movo, santo. E agradável a Deus. Eu tenho que pensar em agradar a Deus. Eu tenho que pensar como é que eu agrado a Deus num culto. Oh, aleluia! Ponto 3. Entender que o dízimo é sagrado produz estabilidade e liberdade financeira. Quando você entende que é sagrado, quem sabe o que é uma coisa sagrada? Santo. Se é santo, de quem é? Meu? É de Deus, porque o santo é Ele. Quem santifica é Ele. Então, se é sagrado, é santo. É também a palavra separado. É especial para Deus. Quando a gente vem aqui e consagra uma criança, isso é sério. Nós estamos dizendo que essa criança veio de Deus, tem o toque de Deus, e ela está separada para Deus, e Ele vai se manifestar da maneira que Ele quiser. Nós estamos fazendo isso. Então, amados, olha só. Entender que o dízimo é sagrado, é santo, é separado, produz um resultado na nossa vida. Levítico 27, 32 diz assim, olha só. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, porque o pastor, que era esse bordão? Ele contava com o cajado, ele empurrava assim, o animal. 1, 2, 3, o cajado ia contando, tá? Tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será o quê? Santo ao Senhor. Ele contava a 10ª parte de tudo que tinha passado debaixo do bordão. Era separado. Era separado, santificado, consagrado ao Senhor. Amém até aqui? Muito bem. Então, o que eu li ali? Levítico, né? Tá bom. Então, ponto 4, para a gente orar. Não ser omisso diante de Deus produz estabilidade e liberdade financeira. Tem uma coisa muito interessante que não é mentira, mas é omissão. Então, assim, muita gente diz, não, eu não sou contra, eu só me omito. Hello. Quem se omite é contra de outra forma. Quem se omite está em cima do muro. E tem aquela tirinha aqui, eu já coloquei aqui várias vezes, né? Que tem um crente em cima do muro, e de um lado do muro está um anjo, e do outro lado do muro está um diabinho. Não é? E o anjo fica, vem para esse lado, vem, pula para cá. E aí perguntam para o diabinho que não fala nada. Por que você não chama ele para pular para o seu lado? E ele diz, porque o muro é meu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado dessa coisa de eu fico em cima do muro. Eu quero ver. Eu estou aqui para ver. Daqui a pouco você vai estar vendo lá do inferno. Está aí para ver o quê? Quem está aqui para ver a cada um de nós é o Espírito Santo de Deus. A gente não está aqui para ver ninguém, nem nada. A gente está aqui para se submeter. Amém? Então, Mateus 23, 23 diz assim. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
Vocês sabem o que é isso? Hortelã, endro e cominho, todo mundo conhece, né? É tempero e chá ao mesmo tempo. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus disse assim: devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo? É para fazer as duas? Sim. Não é para omitir uma. Então tem gente que diz assim: não, eu sou justo. O que é a justiça? Eu sou justo, misericordioso e cheio de fé. Por isso que eu não dizimo. Devias fazer uma sem omitir a outra. Não, eu dizimo de tudo, mas eu sou uma praga lá fora. Devias fazer uma e não omitir as virtudes. Então, Jesus não está tirando ninguém nem do dízimo e nem das virtudes. Está dizendo que as duas coisas têm que ser praticadas. Então, amados, embora, só para a gente entender isso aqui, né, o dízimo dos grãos, frutos, vinho, azeite, fosse exigido nessa época, os escribas, olha que coisa terrível, eles haviam aumentado a lista dos itens dos quais se exigia dízimo, de modo a incluir as ervas mais insignificantes que existiam, para eles se acharem. Nós damos dízimo até do endro, dessa rasteira aqui, desse cominho. Aí eu não gosto de cominho. Desse cominho. É ruim. Alguém gosta de cominho? Ah, desculpa. Não, não é cominho que eu não gosto, aquele outro negócio, como chama? Coentro. Só um pouquinho na muqueca. O que Jesus disse, então? Olha só. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Vamos lá? Por que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei? A justiça... Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, omissão, seja de que natureza for, seja para que lado for, é pecado e é desobediência. Vamos ficar de pé e vamos dançar. De pé e dançar, porque o milagre, e é milagre financeiro, tá bem? É milagre financeiro. Eu não preciso, pode ficar parado aí. Eu preciso, quero glorificar a Deus, quero dizer que a palavra corta para todo lado, funciona. Eu não fico em cima do muro, não sou hipócrita. Eu estou aqui para pregar, porque a verdade liberta. E eu tenho visto a libertação de dívidas no meio dessa igreja, pelos testemunhos que têm chegado, as aquisições, gente comprando casa própria sem nada de dinheiro, ainda com o nome sendo, ainda limpo, e Deus abrindo portas e negociando. Tem coisas grandes acontecendo entre nós. Mas ninguém aqui vai negligenciar nada. Nós somos obedientes, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, nós encerramos este culto, Senhor, em grande estilo, Jesus. Por que em grande estilo? Te glorificando pela palavra que a gente tem recebido, Jesus. O Senhor não vem aqui com uma palavra, Jesus, perfumada. O Senhor não vem aqui, Senhor, para jogar lixo debaixo do tapete. O Senhor não vem aqui colocar, Senhor, ó Deus, um desinfetante em cima, Senhor, de coisas podres. O Senhor vem limpar. O Senhor vem, ó Deus, restaurar coisas, vidas. O Senhor vem restaurar crenças correta, Jesus. O Senhor vem restaurar a palavra, o culto verdadeiro. O Senhor vem restaurar o amor pela tua obra, Jesus. O Senhor vem restaurar, Jesus, o ser humano por inteiro, Jesus. Ó Deus, nós sabemos, Pai, que o mais importante é a nossa vida eterna, é a obra que o Senhor fez dentro de nós. Sim, meu Deus, mas enquanto estivermos nesta terra, não vamos ser fariseus, não vamos ser escribas hipócritas, Jesus, que vamos dizer que está tudo bem quando nós não temos dinheiro para pagar as nossas contas, quando o nosso nome está sujo, quando nós temos que nos esconder de credores, Jesus, quando nós não podemos dar o melhor para os nossos filhos, não realizar sonhos que o Senhor mesmo tem colocado em nossos corações, não podemos dar passos de fé que exigem dinheiro. Jesus, nós queremos sim, Jesus, tomar posse de tudo que é nosso direito e nossa herança. O Senhor não derramou uma gota do teu sangue precioso em
vão, Jesus. Ali estava toda a provisão, ali estava tudo que um filho de Deus precisa aqui na vida eterna, Senhor. Ali estava a cura, ali estava o amor, ali estava a alegria, ali estava a paz, ali estava a família reunida, restaurada, ali estava finanças, Senhor, saudáveis, ali estava sonhos realizados, ali estava filhos abençoados, ali estava tudo, Pai. Ali estava tudo. Nada ficou de fora, Pai, do teu sacrifício. Tudo que Adão perdeu no Éden, Jesus, o Senhor despojou principados e potestades. O Senhor, o mais valente, amarrou o valente, tirou os despojos. O Senhor nos devolveu a autoridade e o poder, Pai. O Senhor assinou uma herança para os teus filhos amados com o sangue vertido naquela cruz. E nós não vamos permitir, Pai, que as mentiras do inimigo profanem esse sangue. Jamais, Pai. Nós vamos dizer está tudo bem quando está tudo mal. Que é isso mesmo, quando nós sabemos que a Bíblia diz que não é nada disso. Nós não vamos nos submeter, Pai, ao mundo, jamais, Pai. Ao império das trevas, as lições, as culturas lá de fora, jamais, Pai. A tua palavra diz santos, chamados para ser santos. A tua palavra diz ser de santo como eu sou santo. O Senhor quer santos. O Senhor quer que os santos apresentem um culto santo, com um corpo santo. Jesus, não adianta, Senhor, aqui dentro falar e lá fora não. Não adianta aqui, Senhor, falar uma coisa e depois se omitir na hora que precisa assumir uma posição cristã, Jesus. Nós vamos às últimas consequências. Nós vamos sim, Pai, com a nossa fé. Porque o Senhor honra a fé. O Senhor honra os que te honram. O Senhor honra os santos, os fiéis. Jesus, Jesus, eu profetizo, eu lanço a tua palavra, que o Senhor, rico em glória, já está suprindo em Cristo cada uma das nossas necessidades. Não haverá endividados entre nós, quebrados financeiramente. Não haverá aqui pessoas amarradas, ó Deus, na área financeira. Não haverá, Jesus, em crise, cheque para cobrir cheque, Jesus. Cartão, cheque para cobrir cartão, Senhor. Empréstimo de idosos, Pai. Não, Jesus, agiotas, não, não, não. Nós dizemos sim à palavra, sim a Jesus, sim ao plano perfeito financeiro que está na Bíblia, sim aos dízimos, sim às ofertas, sim a um culto perfeito, ó Deus, sim a uma entrega sem limites, Pai, sem condições, sim ao chamado de Jesus. Sim, sim, Pai. Sim a Ti, Jesus. E nós vamos dançar, sim, Pai. Nós somos o povo que pode dançar. Amém. Somos livres, e onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aleluia. Somos sarados, somos prósperos. Graças temos a palavra, temos as promessas. Aleluia. Temos o Espírito que nos guia a toda a verdade, que nos convence. Oh Jesus, nós vamos dançar nesta hora, Pai, por antecipação, pelos montões e montões de bênçãos financeiras que estão chegando, Pai. Amém. Assim será. Só os da fé podem entrar na loucura da pregação. Assim Glórias eu oro a em Deus. nome de Jesus, e todos digam Amém. amém, igreja.